Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você for ver esse vídeo. Hoje eu quero começar aqui falando um pouquinho, né? É a terceira fase do estudo do Apocalipse. E nessa terceira fase, né, eu já fiz duas outras fases que levou 8 meses, né, juntas. E ficou faltando um pouco sobre algumas questões. E decidi nessa última parte, que é falar sobre as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, olhando lá para o capítulo 2 em diante do Apocalipse, e falar um pouco sobre essas igrejas que tem muita informação boa para nos ensinar e nos capacitar com relação à questão de estarmos entendendo melhor os dias que neste momento estão acontecendo. E olhando para o passado, podemos olhar que muitas coisas que aconteceram na época também não são muito diferentes de hoje. Não é muito diferente de hoje. Então eu quero falar um pouco sobre essa realidade. Eu quero entrar um pouco hoje, né, nos significados dessa primeira igreja, que é Éfeso, que nós vamos falar hoje. Os vídeos levarão mais ou menos entre 20 a 30 minutos no máximo, para que a gente possa aí ter uns vídeos, né, num tamanho ideal, e também eu poder conseguir colocar para muitos de vocês aí em outras plataformas. Bem, o objetivo desse estudo é levar você a um conhecimento que vai despertar a tua vida, vai despertar você ao que é importante para o conhecimento da palavra e te conduzir na direção certa para vencer, né? E não se perder no meio do caminho. Muitos estudos mostram e apontam que nós estamos nos últimos dias e a palavra vai mostrando isso para a gente. Não sabemos o dia certo ou a hora certa. Mas Jesus, né, dizendo lá aos fariseus, ele diz, né, vocês não sabem definir os tempos, porque quando, né, as nuvens estão avermelhadas, ele diz, vocês sabem que o dia, né, seguinte será realmente de sol, um dia calor. Então ele diz, vocês sabem ver os dias e os tempos, mas não sabem discernir, né, a verdade de meu Pai, as palavras que ele deixou. Isso é verdade. Então quero falar com vocês sobre essas 7 cartas, as 7 igrejas. Não serão 7 vídeos, serão muito mais do que 7 vídeos, porque nós vamos abordar ponto a ponto sobre o que a palavra fala. Amém? Bem, queria mostrar a vocês estão vendo aqui com certeza, Éfeso, né? Ela tem aqui, deixa eu voltar aqui um pouco, tá aí o início, Éfeso, que é a primeira igreja, né? E vamos entender um pouco o contexto histórico e religioso dela, para a gente depois, no próximo vídeo, a gente começar a entrar nas características, né? Umas que Deus elogiava e outras que Deus ali condenava, as cobranças que Deus fazia a respeito daquela igreja. Vamos lá? Bem, como vocês já estavam vendo aqui, estava nesse ponto aqui, o termo que significa o quê? Desejado, ou seja, a igreja como objeto do amor de Cristo. Sabe, tanto eu quanto você, quanto toda a humanidade, ela é observada pelo Senhor como um objeto de amor, principalmente a igreja. A igreja que somos nós, precisamos estar verdadeiramente buscando amar o Senhor de todo o coração. A Bíblia chega a dizer que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E por causa disso, nós entendemos que a verdade, ela vai nos conduzindo num caminho que vai nos abençoar com salvação. Jesus nos ama e nos quer ver na sua glória eterna com Ele para sempre. Esse é o grande objetivo de Jesus. Quando você olha para Jesus lá nos evangelhos, você vai ver Jesus falando bastante sobre relacionamentos, principalmente pelo relacionamento que ele tinha com o Pai. Um relacionamento muito estreitado, um relacionamento muito próximo, muito íntimo, ao ponto de dizer ele às pessoas que o que ele veio trazer, a informação, a mensagem dele não era dele, e sim do Pai. O Pai, né, que estava fornecendo as informações para que o mundo descobrisse o que realmente Cristo, como mediador entre nós e Deus, veio trazer essa salvação pela morte de cruz. Então, Jesus ele está nos
né, nos capacitando a cada dia a estarmos mais perto de Deus com as suas palavras e verdades. Por isso ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. E de fato nós podemos ser libertos a partir do momento que a palavra de Deus, que nos ajuda e fortalece a fé, ela vai nos conduzir nesse caminho certo. Então Jesus nos deseja para estarmos com Ele toda a nossa vida, toda a nossa história. Então vamos nos colocar como esse verdadeiro objeto de amor. Amém? Vamos à frente? Bem, vamos aqui ler os textos que farão referência ao nosso estudo no decorrer, desse capítulo 2, que não é todo, mas parte dele. E vamos observar aqui muitas questões. Eu vou fazer uma leitura corrida sobre o texto que entra só dentro da questão da igreja de Éfeso, e ao decorrer dos outros vídeos a gente vai abordando com mais profundidade estas informações aí ponto a ponto, e vão te esclarecer o entendimento. Vamos lá? Bem, diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu amor, pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente, a ti virei, e trarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Bem, olhando para todo esse contexto do que a Bíblia fala, nós temos muitos pontos que João, o apóstolo, ele aborda falando sobre essa realidade das igrejas. E o que me chama a atenção são os detalhes em que Deus ele diz coisas positivas a respeito dos cristãos de Éfeso, mas também ele fala um pouco sobre as pessoas que não estão comprometidas com a verdade dele, ou com a obra dele, ou com a vontade dele. Existem muitos tipos de cristãos, muitas pessoas diferentes. Umas se envolvem de todo o coração, outras se envolvem um pouco menos, e outras simplesmente só vivem ali dependendo daquilo que houve. Mas não são pessoas que realmente querem se envolver de verdade. Estão envolvidas ali com a igreja, mas não na realidade com a vontade de Deus. Por isso que lá na carta a Timóteo, a Bíblia diz que existe numa grande casa muitos vasos, uns para honra, outros para desonra. Eu entendo aquilo ali, que os de desonra não são aqueles que não servem para nada. Eu entendo que os de desonra são aqueles que decidiram não se envolver com a vontade direta de Deus. Essas pessoas escolheram ficar no anonimato, essas pessoas escolheram viver ali só como um membro comum e não ter nenhum envolvimento mais profundo com a obra de Deus. Mas os outros, que são os vasos de honra, a Bíblia diz que ele prepara para que sejam úteis ao seu possuidor. Existem muitos momentos importantes que Deus na história quer usar os seus vasos. E ele quer usar esses vasos que realmente se preparam, que se tornaram vasos de honra para algo especial. Você quer algo especial na sua vida com Deus? Você quer algo especial com o Senhor no teu coração? Então, prepara a tua vida para que esses momentos especiais eles aconteçam e façam de você um vencedor. Então, preparando a nossa vida para que
aquilo que a Bíblia diz, Deus vai poder nos usar tremendamente. Amém? Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a origem de Éfeso. Éfeso era uma cidade, né? Uma cidade que era durante, né, o governo de César Augusto. Uma cidade, ela se tornou a capital da província, da região ali denominada Ásia, né? Você vai encontrar na Bíblia, né, em muitos momentos ali, na carta dos apóstolos ali, principalmente Éfeso, Corinto, você vai ver muito nas cartas de Paulo, né? Ele fala volta e meia sobre Ásia, mas não é a Ásia conhecida nos dias atuais, né? Ela era denominada Ásia por um conceito romano, mas hoje, né, que hoje a gente conhece, a Éfeso, a cidade de Éfeso, ela ficava no lado ocidental, na parte ocidental da Turquia. Então era uma cidade grande, uma cidade comercial, uma cidade expressiva, turisticamente falando, onde tinha um fluxo de pessoas muito grande na região. E vamos mais à frente. Ou seja, vamos entender o porquê, né? Vamos entender um pouco da religião de Éfeso. Ela era uma metrópole com aproximadamente 500 mil de pessoas, né? Então ela tinha cerca de 500 mil pessoas. Isso, para os padrões da época, era uma cidade bem grande. Hoje a gente tem cidades pequenas que tem aí 1 milhão de pessoas, 2, 5 milhões de pessoas. Tem cidades aí no mundo, somente na região, né, asiática mesmo. Nos dias atuais, a gente tem cidades que tem 15 milhões de pessoas. Então, nós vemos que o padrão que era Éfeso, 500 mil de pessoas, para a época era muito grande, mas para os dias de hoje é uma cidade até que não é tão grande assim. Vamos lá? E ela era um grande centro comercial também, né? Uma cidade que o mundo ia visitá-la por aquilo que ela oferecia, por aquilo que ela tinha de melhor também. Bem, Atos 19 também vai afirmando um pouco sobre a religião dela. Um lugar grande com 500 mil de pessoas, uma cidade com 500 mil de pessoas, para a época era um grande padrão. E também a gente sabe que isso se concentra muita gente, muita questão religiosa também. Então Atos 19 é onde fala bastante sobre os apóstolos, né, sobre essas cidades, sobre essas igrejas. Somente Éfeso, ela é bastante comentada lá. E a gente vai vendo ali, dentro do que a Bíblia fala, em Atos 19, sobre a questão da religiosidade da época. Éfeso levava muito, né, tinha vários deuses, várias religiões ali, vários cultos, idolatrias a outros deuses, mas uma que se destacava lá era Diana. O nome grego para a cidade era Artemis. Então, a deusa Artemis, a deusa Diana. Você lembra de Diana? De quem é Diana? Bem, a gente sabe que Diana é uma divindade que você pode até observar nos filmes da Mulher Maravilha, você observando ali, quem é a deusa que ela venera? Não é? Ela fala que é a deusa Diana, portuguesando, né, para o nosso idioma, é a deusa Diana. O nome é Artemis, no grego. Então elas ficam, né, são criadas como Amazonas, dentro do conceito ali. Elas são criadas, só mulheres, dentro de uma ilha. E nessa ilha elas são treinadas, habilitadas para um combate. Mas há uma questão ali que elas não podem se casar. Elas têm que continuar virgens, elas não podem se relacionar com ninguém. E elas não podem fazer isso. Simplesmente porque são regras da religião de Artemis. Vamos lá. Vamos entrar então em Atos 19, 24. Eu quero ler para vocês nas versões de Atos 19, eu quero ler para vocês na versão da King James atualizada. É uma versão inglesa que foi traduzida para o nosso português. Então, uma versão muito interessante para a gente ler, que nos ajuda a compreender melhor muitos textos. Vamos lá. Diz assim, olha o que acontecia nessa época aí. Um ourive chamado Demétrio, que confeccionava miniaturas de prata no templo de Diana, Artemis no grego, e proporcionava grandes lucros aos artífices. Bem, a gente sabe que artífice é aquela pessoa que faz esculturas, né? Faz fundição de imagens. Bem, Demétrio é uma pessoa muito conhecida
em Éfeso, por isso ele é citado dentro de Atos dos Apóstolos. Ele era uma pessoa muito influente com relação a isso, talvez fosse o melhor artífice da região, né, o melhor fundidor de imagens daquela época, lá em Éfeso, e ele era uma pessoa influente. Então ele lucrava bastante com isso, porque o trabalho dele vivia em torno de quê? Vivia em torno daquilo que era a divindade da sua região. E a divindade mais expressiva da região era Artemis, era Diana. Então ali eles lucravam muito com o comércio daquela região e os visitantes, né, os turistas que vinham de todos os lugares do mundo, do mundo antigo, que iam para Éfeso e ali eles lucravam bastante, era a prosperidade deles, aquela coisa toda. Então não tinha só ele, existiam muitas pessoas que trabalhavam com aquilo. Então é como a gente ir num lugar turístico e a gente vê lá, né, imagens, né, de certos lugares, né, tipo, vamos dizer que como fosse uma baleia, o símbolo daquela cidade. Então você encontrar baleia de todos os tamanhos, de pedra, de madeira, de gesso, sabe, de tudo quanto é tipo de material, você encontraria uma imagem. Então eles construíam, eles faziam isso, né, eles criavam essas imagens, essas esculturas, as estátuas, e vendiam tudo isso para os turistas que iam até Éfeso, porque era um grande centro comercial. Então imagine aquele monte de cambistas, aquele monte de pessoas, aquela cidade fervorosa de gente. Então não só residia 500.000 de pessoas naquela região, mas muita gente ia para aquela região. Então era um comércio muito fervoroso, voltado para Diana. Então, dependendo da cidade, né, que a gente vê hoje no mundo, qual é a atração turística daquela região, né? A gente aqui no Rio de Janeiro, eu moro aqui no Rio, a gente tem muito hoje o Cristo Redentor, né? A gente tem o Bondinho, o Pão de Açúcar, Praia de Copacabana, a gente tem muito isso aqui. Então, o que a gente percebe com isso? A gente percebe que, realmente, Éfeso era uma cidade bem religiosa, uma cidade muito comercial, recebia muitos turistas ao longo do ano, então era uma cidade bem conhecida, né, pela população daquela região da Turquia na época. Então a gente vê, né, que Demétrio ele confeccionava, ele criava imagens de Diana, de Artemis, a deusa que eles acreditavam, e para vender isso. Então era um comércio forte com imagens, principalmente questão de confecção de imagens, de miniaturas da deusa que eles acreditavam. Vamos lá. Ou seja, Diana ou Artemis em grego, né? Ela era também reconhecida como a deusa da natureza, dos animais selvagens e também da virgindade e da prosperidade do trabalho que vem do campo. Então você olha que a visão, né, religiosa do povo de Éfeso com relação à divindade que Éfeso acreditava era uma deusa que proporcionava esses benefícios, né? Se é que é um benefício. Então, eles acreditavam, né, na natureza, que a natureza tinha uma força que vinha de Diana, né, que os animais selvagens, né? Aí você vê aquele personagem da Mulher Maravilha, que ela retrata como se ela fosse, né, a Mulher Maravilha como se fosse a encarnação da deusa Diana. Então ela recebe a força de Diana, o poder de Diana. Ela se reveste da força de Diana, dessa divindade. Aí você vê uma mulher que tem uma força sobre a questão da natureza, uma mulher que tem uma força selvagem, que tem uma força que não é dela. Também, né, a questão da virgindade, ou seja, aquilo que eu estava falando antes. Elas que eram amazonas, que serviam a deusa Diana, a deusa Artemis, elas não podiam se casar, elas não podiam ter relações com homem algum, com pessoa alguma, elas tinham que se guardar. Elas não podiam nunca, se quisessem manter aquela força, aquela divindade na vida delas, elas nunca poderiam ceder às vontades humanas, né? A vontade, né, da carne. E da prosperidade do trabalho, né, que vem do campo. Então também, né, eles acreditavam que Diana era a deusa que prosperava, né, que dava condições do povo prosperar. Então nós vemos que o Demétrio, ali como a gente vê em Atos 19, ele quer brigar por isso, porque o evangelho estava crescendo bastante ali na região. Muitos discípulos, né, dos apóstolos estavam ali evangelizando, convertendo as pessoas. Então a igreja de Éfeso estava começando a crescer, ela estava começando a ter uma força expressiva e já estava começando a influenciar, sabe, de uma maneira muito grande
o povo de Éfeso. Só que isso começou a criar uma certa rivalidade, porque você mudando esse aspecto, onde Diana ela não é mais a deusa de muita gente por se converter e conhecer a verdade, e a verdade começou a libertar o entendimento dessas pessoas em Éfeso, essas pessoas começaram então a mudar de lado, abandonaram a crença em Diana, em Artemis, e começaram a seguir a Cristo. Então, se a divindade, né, o assunto que era voltado, a cidade era voltada e toda baseada na prosperidade, na religiosidade indiana, ela ia começar a perder essa credibilidade. Então a cidade de Éfeso deixaria de ser a cidade de Diana, uma cidade, né, de grande influência religiosa com base Diana, em Artemis, e começaria Cristo crescer naquele lugar. Só que as pessoas estão presas e apegadas ao quê? À carnalidade, estão presas aos bens materiais, elas estão presas, né, a este mundo. E aí onde começou o conflito entre os adeptos de Diana contra, né, o povo que agora acreditava em Cristo, os cristãos daquela região. Então, mais à frente em Atos também, a Bíblia vai dizendo, né, um pouco, né, sobre mais, em Atos 19, 27, vai falando mais sobre isso. Olha só, ao continuar isso, né, dizia ali, né, o Demétrio ele ficou muito revoltado com isso, e ele não queria que o evangelho crescesse ali, ele queria manter o padrão que era o de Diana, queria manter esse padrão porque aquilo também fornecia prosperidade para eles. E diz assim, ao continuar isso, Demétrio dizia, corremos o risco de ver não apenas nossa arte perder o prestígio. Olha só, a preocupação de Demétrio é que ele não queria ser, né, não queria que a arte dele, de artífice, fosse perdido o prestígio, o trabalho dele não fosse mais reconhecido, ele preocupava com o status que ele tinha. E diz que ostente diante de todos, como também de o templo de a grande deusa Diana cair em descrédito. Ele não queria perder o seu status, né, de o melhor fundidor de imagem em Éfeso, não queria perder esse status de melhor fundidor de imagem, mas ele também, né, se preocupava com a imagem da divindade que ele acreditava que era a Diana. E ele não queria que a imagem de Diana, a deusa dele, perdesse a credibilidade diante do mundo. E ele fala isso mais à frente, né? Ele diz, e mais, de a própria deusa, hoje adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, você vê que era conhecidíssima, né? A deusa Diana pelo mundo, ser destituída de sua majestade divina. Então, você vê aí a preocupação dele, ele entra numa revolta com isso, e ele começa a promover, sabe, protestos, discursos em lugares abertos. Há um lugar que ele vai para lá, onde era um espaço aberto usado como um teatro, onde se fazia apresentações, discursos em Éfeso. Então você vê que a retórica era uma coisa muito forte na época, principalmente isso vinha, né, dos gregos. Então você vê uma visão helenista, ou seja, a mistura, a fusão entre o povo grego, né, a cultura grega com a cultura romana. Então isso se tornou muito forte, os romanos também gostavam muito disso. Então isso era muito forte. E eles vão para esse lugar aberto, esse teatro, esse espaço aberto, para poder discursar sua visão contra os cristãos, contra aqueles que evangelizavam, contra aqueles que falavam de Jesus, falavam do Evangelho, para que Diana não perdesse a credibilidade na cidade de Éfeso. Então, nós vemos aqui Atos 19, 27. Estou lendo na versão King James atualizada, para que quando você ler na sua Bíblia, você não fique confuso, tá? Aqui é uma versão mais atual, para a nossa linguagem atual, e que nos dá um amparo melhor de leitura. Vamos lá? A confusão do mundo. Bem, diante desse caos que o Demétrio arrumou, diz assim no versículo 32 de Atos 19. A assembleia, ou seja, estava em total confusão. Uma confusão, uma gritaria, né? E que gritaria era essa? Diz, uns gritavam de uma forma, outros protestavam de outra. E a maior parte das pessoas nem sabia ao certo porque estavam concentradas ali. Olha o que acontece ali. Demétrio, com revolta, reúne pessoas e as pessoas vão espalhando. Ele queria que as pessoas espalhassem que ele estaria ali no discursar a favor da deusa Diana e outros assuntos. Só que a gente vê que uma confusão foi instaurada, porque até muitos dos crentes
foram para esse espaço, saber o que Demétrio estava gritando lá, e uma confusão foi armada, porque alguns crentes também queriam defender a sua visão religiosa. E isso começou a virar uma confusão tão grande que alguns, né, amigos ali de Demétrio disseram, olha, vamos parar aqui, porque a gente pode acabar arrumando um problema com o exército romano, o governo romano, isso não vai chegar muito bem aos ouvidos, né, das autoridades aqui governamentais, e isso vai acabar trazendo um problema pra gente, para todo mundo aqui, e todo mundo vai sair perdendo. Mas os crentes estavam lá, alguns disseram, não, vamos sair daqui, porque esse ambiente pode ficar pior, e a gente começa a não plantar o amor, mas sim confusão, conflitos, e não era esse o objetivo do Evangelho. Então, o objetivo era converter as pessoas, era abrir os olhos, o entendimento delas, era fazer com que elas percebessem, sabe, que Cristo é o verdadeiro Senhor, e não Diana. Então nós vemos que a preocupação de Demétrio era manter aquele status de divindade que o mundo conhecia, então o mundo ia para lá justamente para quê? Para conhecer, para arrumar uma estátua de Diana, para frequentar o templo de Diana. Então havia templo, havia imagens, havia uma série de coisas que as pessoas podiam fazer em Éfeso. Então você vê esse contexto religioso, esse contexto cultural, que era todo como base, né, a divindade de Diana, e as pessoas estavam ali vivendo uma grande confusão. E muita gente, como vejo ali no texto, não sabia nem o porquê. A maior parte das pessoas nem sabiam o porquê estavam ali. É diferente hoje, povo de Deus? Eu acho que não, porque quando aconteceu alguns protestos aqui no nosso país, e as pessoas saíram nas ruas para defender uma causa, eu vi algumas imagens, pessoas perguntando, né, repórteres, pessoas que são amadores, né, com relação a fazer entrevistas para a internet, aquela coisa toda. E as pessoas perguntavam, né, para uma assim, você está aqui no protesto por causa de quê? A pessoa, não, eu estou aqui por causa, né, dos meus interesses como família. Aí perguntava para outro que não tinha nem 2 metros de distância, e você? Aí outro dizia, eu estou aqui por causa do emprego. Aí perguntava para o outro, eu estou aqui por causa da saúde. Aí o outro, eu estou aqui por causa, né, do meu emprego. E cada um dizia uma coisa diferente. As pessoas não estavam unidas dentro de um protesto. Elas estavam todas no mesmo lugar, mas a maioria, sabe, dizendo que estava ali, eu estou aqui para apoiar, mas nem sabia dizer o que estava apoiando. Então as pessoas procuravam defender um lado, sem de fato saber o que estavam apoiando. Então estava acontecendo a mesma coisa em Éfeso nesse dia, quando Demétrio reuniu as pessoas para fazer um protesto. Aí o texto dizia, né, uns gritavam de uma forma, outros protestavam de outra maneira. Mas a maior parte das pessoas nem sabiam o porquê ao certo que estavam ali, gritando e protestando, né? Elas estavam concentradas. A gente estava no meio daquela confusão toda, mas, sabe, a gente percebe que elas não sabiam o que estavam fazendo. Hoje o mundo está desse jeito. As pessoas estão brigando individualmente, né, pelo que somente é seu. As pessoas falam de democracia, as pessoas falam de amor, as pessoas falam de união, mas todo mundo, quando vai fazer um protesto, só está visando o seu próprio umbigo. E o mundo está dividido dessa maneira hoje. Conflitos, né, discórdias. As pessoas falam de amor, mas estão sempre falando do amor próprio, não do amor alheio, não do amor que realmente reconcilia, que perdoa. Então o mundo hoje está assim, ela está andando num curso que nem sabe o motivo pelo qual está discutindo ou brigando por aquilo. E a gente precisa abrir realmente os olhos e não deixar com que a nossa mente seja confundida. A Bíblia diz que no final dos dias, muitos dos escolhidos seriam enganados. Olha a colocação, muitos dos escolhidos seriam enganados. Você hoje, será que você não está sendo enganado? Será que você não está sendo uma pessoa que está sendo guiada por uma filosofia, por uma visão política, por uma visão religiosa, ou por conceitos próprios egoístas do que o Espírito Santo de Deus? Nós precisamos conhecer a verdade da palavra de Deus, olhar para ela, para que ela nos guie e nos ensine. Então, sabe, a gente precisa abrir os nossos olhos com isso, porque senão nós estaremos no meio de uma grande confusão, no meio da multidão, e a gente sem saber o porquê estamos fazendo ali. Então, existe aquele conceito, né? E a gente não pode ser mais um no meio da multidão. E de fato,
Se eu estou a lutar por algo, que eu saiba pelo que estou lutando e observar se esses interesses não são egoístas, se não somente meus, ou se estou realmente vivendo, buscando por uma causa que realmente é benefício para todos, não só para mim ou para determinado grupo de pessoas. Então, vamos preparar a nossa vida. O Rei está voltando, o Senhor está voltando e nós precisamos nos preparar para isso. Amém? Bem, no próximo vídeo, eu vou estar lançando, daqui a uns dias, eu vou estar falando sobre 8 características de Éfeso. Claro que não vou abordar todas as 8 no próximo vídeo. Nós vamos abordar 1, 2 no máximo, para a gente aprofundar bem esse conhecimento e a gente saber mais com clareza o que essas cartas às 7 igrejas elas nos ensinam. Amém? Espero que você tenha gostado aí, já desse primeiro vídeo do conteúdo sobre Éfeso, né, um contexto um pouco cultural e um pouco religioso, olhando ali para o parâmetro de Atos 19, que fala um pouquinho sobre aquela época, tentando entender esse conceito religioso e cultural. Então a visão, né, do povo era uma visão religiosa com base em Artemis, Diana, e todo o comércio, toda, né, filosofia, tudo vinha com base na religiosidade. E o crescimento, né, financeiro daquela região tinha como base também a religião e a adoração a Diana. Então o mundo, as pessoas iam para lá para conhecer o templo de Diana, as estátuas, levar uma lembrança de Diana, né, e Éfeso ela é atribuída dessa forma. Então, que a nossa vida não seja atribuída a imagens de escultura, a templos, mas que a nossa vida esteja realmente em Cristo. Não viva em meio às confusões que o mundo cria para confundir a tua cabeça. Como disse, nos últimos dias muitos seriam enganados, confundidos. Não seja mais um. Seja de Deus, seja uma bênção, seja de Jesus. E aí sim, uma nova história será escrita para você. Amém? Fechamos aí o primeiro vídeo. No próximo vídeo será o segundo. Claro, óbvio. E vamos entrar aí, já começando aí as características de Éfeso. Quais serão, pastor? Vamos observar no próximo vídeo. Aguardo você no próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês e, em nome de Jesus, que o nosso entendimento cresça e que a gente se aproxime mais de Deus para a sua glória, em nome de Jesus. Amém? Pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.